Companheiros e companheiras, começar essa sessão. Boa tarde a todos. Declaro aberta a 7ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da Legislatura 2021-2024, convocada nos termos do artigo 24, parágrafo 6º, do inciso 2 da Lei Orgânica Municipal. Convido o segundo secretário, vereador Wilson Jaguarité, para fazer a leitura da ata da 52ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da Legislatura 2021-2024. Boa tarde, senhor presidente, vereadores e vereadoras. Ata da 52ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da Legislatura 2021-2024, realizado no dia 4 de abril de 2022, às 18 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência do vereador José Gomes dos Santos. Aos 4 dias do mês de abril de 2021, reuniu-se na Câmara Municipal de Aracruz, com a presença dos vereadores Adriano Guimarães Machado, Alexandre Ferreira Manhães, Alcélio de Lima Negreiro, Cecel, André Carlesso, Artemio Nunes Rossoni, Carlos Alberto Pereira Vieira, Carlito Candim, Carlos André Franco de Souza, Paim, Eliomar Antônio Rossato, Bibi Rossato, Etienne Coutinho Musso, Jean Carlos Gás Pedrini, Jean Pedrini, José Gomes dos Santos, Lula, Leandro Rodrigues Pereira, Léo Pereira, Luiz Carlos Matias Carlos, Carlinhos Matias, Marcelo Cabral Severino, Marcelo Nena, Roberto Reis Rangel, Roberto Rangel, Sebastião Falcinho Nascimento, Tião Cornélio e Wilson Bento de Oliveira, Wilson Jaguarité. O senhor presidente declarou abertos os trabalhos e requereram 1 minuto de silêncio aos vereadores Bibi Rossato e Lula pelo falecimento de Edi Vieira Andrade, Léo Pereira e Lula pelo falecimento de Antônio Francisco Castellione e Gildásio Monteiro da Silva, Léo Pereira, Etienne Coutinho Musso e Lula pelo falecimento de Evandro Trindade Ribeiro, André Carlesso e Lula pelo falecimento de Wagner Sirtoli Rossoni, sendo aprovados. O senhor presidente convidou o segundo secretário para fazer a leitura da ata da 51ª sessão ordinária, que após lida foi colocada em discussão. O senhor presidente declarou aprovada a ata nos termos do parágrafo 1º, artigo 88 do Regimento Interno. O primeiro secretário informou não haver matéria a ser lida no pequeno expediente. No grande expediente fizeram uso da palavra os vereadores Adriano Guimarães Machado, Roberto Rangel, André Carlesso, Jean Pedrini, Alexandre Ferreira Manhães, Tião Cornélio, Marcelo Nena, Cecel, Léo Pereira, Bibi Rossato, Etienne Coutinho Musso, Carlito Candim, Wilson Jaguarité e Paim. Na fase das lideranças fizeram uso da palavra os vereadores Adriano Guimarães Machado, líder do Republicanos, Jean Pedrini, líder do Cidadania, Roberto Rangel, líder do Podemos, e André Carlesso, líder do Progressistas. O primeiro secretário fez a chamada dos senhores vereadores. Havendo um número legal de vereadores, passou a ordem do dia. O senhor presidente fez a comunicação da pauta. A vereadora Adriana Guimarães requereu a inclusão de pauta do projeto de lei de número 008 de 2022, de autoria do Poder Legislativo, que, colocada em votação, foi aprovada. O projeto de lei de número 015 de 2022, de autoria do Poder Executivo, o projeto de lei de número 008 e o projeto de decreto legislativo de número 006, ambos de autoria do Poder Legislativo, em apresentação em plenário, foram encaminhados às comissões. O parecer contrário da Comissão de Justiça ao projeto de decreto legislativo de número 003 foi rejeitado por 14 votos contrários e 2 votos favoráveis dos vereadores Jean Pedrini e Wilson Jaguarité, tendo o projeto retomado à comissão nos termos do artigo 33 do Regimento Interno. A Comissão de Justiça, após manifestação do seu presidente e designação do novo relator, exarou parecer favorável ao projeto de lei de decreto legislativo de número 003 de 2022. A Comissão de Saúde, Educação e Meio Ambiente, após a manifestação,
de seu presidente, emitiu os pareceres favoráveis ao projeto de lei de número 002-0014 de 2022, ambos de autoria do Poder Executivo, e ao projeto de decreto legislativo de número 003, de autoria do Poder Legislativo. Em turno único foram aprovados os projetos de lei de número 002-014, ambos de autoria do Poder Executivo, e o projeto de lei e o projeto de decreto legislativo de número 003, de autoria do Poder Legislativo, com 14 votos favoráveis e 2 votos contrários dos vereadores Jean Pedrini e Vilso Jaguareté, com seus respectivos pareceres. Na fase dos requerimentos, nenhum vereador apresentou requerimento. Na fase das comunicações, usaram a palavra os vereadores André Carlesso, Etienne Coutinho Musso, Roberto Rangel, Marcelo Nenas, Cecel, Adriano Guimarães Machado e Jean Pedrini. Nada havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a sessão solene, a realizar-se no dia 6 de abril, quarta-feira, para a sessão extraordinária, realizar-se no dia 7 de abril, quinta-feira, e na próxima sessão ordinária, realizar-se no dia 11 de abril, segunda-feira, às 18 horas. E para constar, eu, Marcelo Cabral Severino, primeiro secretário, de acordo com o artigo 23, inciso 6 do Regimento Interno, fiscalizei a elaboração do presente ato, que após lida e aprovada, segue assinada. Coloca a ata em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a ata da forma do parágrafo 1º, artigo 88 do Regimento Interno. Nos termos da resolução 593, de 18 de março de 2003, concede a palavra aos vereadores inscritos. Não tem nenhum vereador inscrito. Passamos à fase de apresentação de requerimentos. Nenhum vereador tem requerimentos a fazer. Convido o primeiro secretário, vereador Marcelo Cabral Severino, para fazer a chamada dos senhores vereadores. Vereadora Adriana Guimarães Machado. Cecel. Presente. Vereador Alexandre Ferreira Manhães. Presente. Vereador André Carliço. Presente. Vereador Artêmio Nunes Rossoni. Vereador Carlito Candim. Vereador Paim. Vereador Bibi Rossato. Vereador Etienne Coutinho Musso. Vereador Jean Carlos Grátis Pedrini. Vereador Lula. Presente. Vereador Léo Pereira. Presente. Vereador Carlinhos Matias. Presente. Vereador Marcelo Nena, presente. Vereador Roberto Rangel. Vereador Tião Cornélio. Presente. Vereador Vilso Jaguareté. Presente. Senhor presidente, presente 11 vereadores. Havendo o número legal, passamos à ordem do dia. Comunicação da pauta. 7ª sessão extraordinária da legislatura 2021-2024. Data 7 de abril de 2022. Horário 16 horas. Votação em turno único. Primeira proposição. Veto de número 001 de 2022. Razões do veto parcial à emenda modificativa de número 8 ao projeto de lei de número 008 de 2022. Autor, Poder Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. Leia-se, maioria absoluta. Segunda proposição. Projeto de resolução de número 001 de 2022. Acrescenta o artigo 31 na resolução de número 492 de 31 de dezembro de 1990, Regimento Interno da Câmara Municipal de Aracruz. Autor, Adriana Guimarães Machado, Alexandre Ferreira Manhães, Alciélio de Lima Negreiros, André Carlesso, Artêmio Nunes Rossoni, Carlos Alberto Pereira Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliomar Antônio Rossato, Etienne Coutinho Musso, Jean Carlos Grátis Pedrini, Leandro Rodrigues Pereira, Luiz Carlos Matias Carlos, Marcelo Cabral Severino, Roberto dos Reis Rangel, Sebastião Esfalcindo do Nascimento e Vilso Benedito de Oliveira. Quórum, maioria absoluto. Votação em turno único. Razões do veto de número 001 de 2022.
ao projeto de lei de número 008/2022, razões do veto parcial à emenda modificativa de número 8, ao projeto de lei de número 008 de 2022. Autor: Poder Executivo Municipal. O parecer da Comissão de Justiça é pela rejeição do veto parcial ao projeto de lei de número 008 de 2022. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Em discussão, o veto parcial à emenda modificativa de número 008 de 2022 ao projeto de lei de número 008 de 2022. O Poder Executivo decidiu vetar parcialmente a emenda modificativa de número 008 de 2022 no projeto de lei de número 008 de 2022, que dispõe sobre subsídio ao transporte público coletivo passageiro no município de Aracruz, nos termos do artigo 117 da Lei Orgânica, cria a Câmara de Compensação Tarifária e dá outras providências. Razões do veto. Nas razões, o Poder Executivo fundamenta que a emenda, ao modificar o parágrafo 1º do artigo 2º do projeto, inclui a metodologia GEIPOT, que calcula do valor do subsídio, que não atende aos requisitos do interesse público, de acordo com a Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Urbanos, CETRANS. Em votação, a votação é para a rejeição, são maioria absoluta. A votação é nominal nos termos do artigo 124, parágrafo 1º do Regimento Interno. Convido o primeiro secretário, vereador Marcelo Cabral Severino, para fazer a chamada dos senhores vereadores, que se manifestarão pela expressão sim para a manutenção do veto ou pela expressão não para a rejeição do veto. Como vota a vereadora Adriana Guimarães Machado? Não ao veto. Como vota o vereador Cecel? Não ao veto. Como vota o vereador Alexandre Ferreira Manhães? Não. Como vota o vereador André Carlesso? Não. Como vota o vereador Carlos Alberto Pereira Vieira? Não. Como vota o vereador Lula? Não. Como vota o vereador Léo Pereira? Não. Como vota o vereador Luiz Carlos Matias? Não. Como vota o vereador Marcelo Cabral Severino? Não. Como vota o vereador Sebastião Esfalcino Nascimento? Não, veto. Como vota o vereador Wilson Benedito de Oliveira? Não ao veto. Senhor presidente, 11 votos. Rejeitado o veto por 11 votos, contrário ao veto. Certo? Projeto de resolução de número 001 de 2022. Pela ordem, presidente. Pedir a retirada de pauta do projeto 001/2022. Até a próxima sessão. Coloco em votação o pedido de retirada do projeto de resolução de número 001 pelo vereador Cecel. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Por quanto tempo, vereador? Até a próxima sessão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Presidente, por favor, questão de vereador. ordem. Por qual motivo, vereador Cecel? Pedido do vereador Roberto Rangel, ele não pôde estar por problemas pessoais, então ele pediu que fosse retirado esse projeto, já que ele não estaria presente, ele é o autor do projeto. Ele é autor? Não, nós 17 somos. É, todos nós, no Suspensão caso. dos trabalhos, presidente, por 5 minutos, por favor. Coloco o pedido de suspensão dos trabalhos por 5 minutos pela vereadora Adriana em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado.
a Adriana falou. Mas vamos só Rangel Canta, fiz um projeto com o Alcântara, agora botou ele como autor principal. Vagabundo. Epa, rapaz. Vereador Cecel. Quero retirar meu pedido, presidente. Vamos em votação. Então tá, então coloco em votação o pedido de Cecel de não retirada então do projeto. Os vereadores que aprovam permaneçam em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado. Então nós vamos votar o projeto. Projeto de resolução de número 001 de 2022, acrescenta o artigo 31A na resolução de número 492 de 31 de dezembro de 1990, Regimento Interno da Câmara Municipal de Aracruz. Autor, Adriana Guimarães Machado, Alexandre Ferreira Manhães, Alciélio de Lima de Negreiro, André Carlesso, Artemio Nunes Rossoni, Carlos Alberto Pereira Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliomar Antônio Rossato, Etienne Coutinho Musso, Jean Carlos Gratz Pedrini, Leandro Rodrigues Pereira, Luiz Carlos Matias Carlos, Marcelo Cabral Severino, Roberto dos Reis Rangel, Sebastião Esfalcindo Nascimento e Vilso Benedito de Oliveira. O parecer da Comissão de Justiça é pela constitucionalidade e legalidade da matéria. Em discussão, parecer. Em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam em comissão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Em discussão, o projeto de resolução de número 001 de 2022. O projeto tem por finalidade alterar o regimento interno para dispor de uma vez, sendo deliberada e aprovada em reunião de comissões permanentes e especiais, convocação de cidadãos, autoridade ou representante de órgãos públicos, face a necessária a elaboração de ofício para a ciência de cada parlamentar, a fim de assegurar a sua presença no ato. Continue a discussão. Pela ordem. Só mencionar que foi uma ideia do nobre vereador Rangel e os 17 vereadores dessa casa assinaram conjunto com o vereador Rangel, entendendo que nem todos os vereadores participam das comissões. Então, a gente não fica, de repente, ciente o que está se passando. Eu, enquanto presidente da Comissão de Finanças, não acompanho a Comissão de Justiça e assim sucessivamente. Então, assim, todos nós iremos aí receber os ofícios, iremos saber quais são os cidadãos, quais são as entidades que serão convidadas para debater os projetos, tanto do Executivo, tanto do Legislativo, nas comissões. Em votação. A votação é nominal nos termos do artigo 124, parágrafo 1º do Regimento Interno. Convido o primeiro secretário vereador Marcelo Cabral Severino para fazer a chamada dos senhores vereadores, que se manifestarão pela expressão sim para a aprovação do projeto de resolução ou não pela expressão não para a rejeição do projeto de resolução. Como vota a vereadora Adriana Guimarães Machado? Sim. Como vota o vereador Cecel? Sim. Como vota o vereador Alexandre Ferreira Manhães? Sim. Como vota o vereador André Carlesso? Sim. Como vota o vereador Carlito Candim? Sim. Como vota o vereador Lula? Sim. Como vota o vereador Léo Pereira? Sim. Como vota o vereador Carlinhos Matias? Sim. Como vota o vereador Marcelo Nena? Sim. Como vota o vereador Tião Cornélio? Sim. Como vota o vereador Wilson Jaguareté? Sim. Senhor presidente, 11 votos favoráveis. Aprovado em turno único com 11 votos
projeto de resolução de número 001 de 2022. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos desta sessão.